Olá, você tá bem? Deus abençoe que sim. Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus, tudo bacana. Eu vim contar mais uma história pra você, de uma forma que você relaxe ou durma, se for o seu objetivo, ou as duas coisas. Mas antes da gente começar, deixa seu like, comente aqui as suas sugestões, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que ajuda bastante o canal, tá bom? Vamos lá? Peço perdão por qualquer barulho aí exterior. Esses dias, eu não sei quantas vezes eu já tentei gravar, mas tá um pouco complicado porque tá todo mundo em casa de novo, tá bom? Então eu peço desculpa por qualquer barulho aí. Eu vou contar pra você hoje a história dos 7 cabritinhos. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos e os amava como as mães amam os filhos. Certo dia, ela teve de ir à floresta em busca de alimento e recomendou aos 7 cabritinhos: tenho de ir à floresta, meus queridinhos, e vocês devem tomar muito cuidado com o lobo, que é muito mau e perigoso. Se ele entrar aqui em casa, devorará vocês todos, inteirinhos, da cabeça aos pés. Ele muitas vezes se disfarça, mas é fácil reconhecê-lo logo por sua voz áspera e seus pés muito pretos. Nós tomaremos o maior cuidado, mamãezinha, prometeram os cabritos. Pode ir tranquila. A cabra se pôs a caminho, menos preocupada. Não tardou muito e alguém bateu na porta de entrada da casa e gritou: abram, meus filhos, sua mãe voltou, trazendo coisas muito gostosas para vocês. Os cabritinhos, porém, perceberam que quem chegara fora, o lobo, a voz era áspera, muito desagradável. Não abrimos não, gritaram os cabritinhos. Você não é a nossa mãe, ela tem uma voz doce, suave, e não essa sua voz feia e áspera. Logo, o lobo foi então a um armazém e comprou uma boa quantidade de giz, que comeu para afinar a voz. E feito isso, tornou a ir bater na casa da dona Cabra, gritando: abram, meus filhos, sua mãe voltou, trazendo umas coisas muito gostosas para vocês. Os seus pés, porém, pareciam debaixo da porta, e os cabritinhos viram os seus pés pretos e gritaram: não vamos abrir a porta, nossa mãe não tem os pés pretos como os seus, você é o lobo. O lobo então foi a uma padaria e pediu ao padeiro: esfregue um pouco de massa de pão nos meus pés, que estão machucados. Passe também um pouco de farinha de trigo. Ouvi dizer que faz bem para os pés. O padeiro atendeu ao seu pedido e ele voltou à casa da dona Cabra. Já bateu na porta gritando: abram a porta, meus filhos. Sua mãe voltou para casa, trazendo para vocês tudo o que havia de bom na floresta. Então, mostre primeiro seus pés. E os cabritinhos, vendo que eles eram brancos, acreditaram que ele estava dizendo a verdade e abriram a porta. E quem apareceu foi o lobo. Os pobres cabritinhos ficaram aterrorizados e trataram-se de esconder. O primeiro debaixo da mesa, o segundo debaixo da cama, o terceiro no forno, o quarto na cozinha, o quinto
no armário, o sexto debaixo da tina de lavar roupa, o sétimo na caixa do relógio. Não adiantou. O lobo descobriu todos eles e foi colocando um a um em seu saco para poder devorá-los depois. Só sobrou o cabritinho caçula, que estava na caixa do relógio e conseguiu escapar. Depois de tanta correria, o lobo acabou ficando muito cansado e sentiu sono. Acabou adormecendo debaixo de uma árvore. Pouco depois, a cabra voltou para casa. Coitada, em que estado a encontrou? A porta da rua escancarada, a mesa, as cadeiras e os bancos de pernas para o ar, a tina de lavar roupa espedaçada, as colchas e os lençóis atirados ao chão. Dona Cabra procurou os filhos, mas não os encontrou em lugar algum. Chamou-os um a um pelo nome em voz alta, mas em vão. Afinal, ouviu a voz do caçula, uma voz muito fraquinha dizendo: estou na caixa do relógio. Ela o tirou de lá e o cabritinho contou-lhe o que acontecera, que o lobo capturou todos os outros. É fácil imaginar o desespero da pobre cabra. Sem saber o que fazer, desorientada, ela saiu de casa acompanhada pelo único filho que lhe restava. E um pouco adiante, viu o lobo dormindo embaixo de uma árvore e roncando tão alto, tão forte, que até os galhos da árvore se balançavam. E ao olhá-lo, ela notou que havia um saco enorme em que alguma coisa estava se movendo dentro dele. Meus filhinhos, disse ela. Mandou então o caçula correr até a sua casa, buscar uma tesoura, uma agulha e linha. O cabritinho foi e voltou rapidamente. Sem perder um minuto, a cabra cortou o saco e em pouco tempo os seus cabritinhos estavam livres. Vendo salvos todos os seus filhos, disse Dona Cabra: agora tragam depressa pedras bem grandes para enchermos este saco, enquanto ele ainda estiver dormindo. Assim ele nem vai perceber. Os 7 cabritinhos trouxeram as pedras e as enfiaram dentro do saco, com muito cuidado, sem acordar o lobo. A mãe, sem perda de tempo, costurou o saco e tratou de fugir o mais depressa que pôde. Quando o lobo acordou e levantou-se e sentiu muita sede, tratou de ir a um poço beber água, levando o saco com que ele pensava ser os cabritinhos. E quando chegou ao poço, ele acabou escorregando para dentro dele. O saco estava bem mais pesado do que ele esperava e acabou desequilibrando. Dizem que até hoje ele implora para alguém ajudá-lo a sair de lá. Essa foi a história. Espero que você esteja se sentindo melhor do que você chegou aqui, tá? E antes de você ir dormir ou ir fazer alguma coisa, faça uma oração. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Eu te espero no próximo dia. Não deixe de assistir os meus vídeos. É sempre um prazer te ter aqui, tá? Um beijo. Fiquem todos com Deus.